Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal! E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que eu gostaria de trazer pro canal, que acho que é uma história boa pra contar pra vocês. Pra quem não sabe, meu nome é Karina, eu sou uma mulher trans e eu vim contar pra vocês a história de como eu me descobri. Eu acho que vai ser uma história bem interessante e eu acho que vocês vão gostar. Essa história, por incrível que pareça, começa muito tempo atrás. Geralmente começa, né? A história começa lá quando a Karinazinha, bem pequenininha, ainda não sabia disso, né? Mas, desde pequena, eu pedia pra minha irmã me maquiar, pra me vestir com as roupas dela. E eu falava isso, mas eu não sabia o que era isso, né? Naquela época. Eu só sei que eu gostava disso. E eu falava que era na brincadeira, ou era pra ela treinar maquiagem, alguma coisa assim. Mas eu sempre gostei, por mim mesma. Eu sempre gostava, só que eu não gostava de admitir, né? Porque na minha cabeça um menino não podia fazer isso, sabe? Eu venho de uma família bem conservadora, então na minha cabeça eu não podia falar que eu gostava de fazer isso, né? Eu sempre falava que era pra brincar ou algo do tipo. Mas eu sempre gostei. No fundo, eu sempre gostei de me maquiar, sempre gostei de me vestir com roupas mais femininas, né? E conforme os anos foram passando, muita coisa aconteceu. Eu conheci muitas pessoas, inclusive. E chegou uma fase na minha vida em que eu jogava bastante RPG. E sim, isso tem influência sobre a minha descoberta. Eu lembro até hoje que o meu primeiro personagem de RPG era um homem trans. Eu sempre achei muito legal esse negócio, sabe? Eu interpretei esse homem trans e ele era, tipo assim, ele era um personagem muito da hora. Eu gostava muito dele. Então, eu jogava muito RPG com os meus amigos. E eu comecei a jogar bastante com personagens femininas. Me deu um insight de querer começar a jogar com personagens femininas, né? E eu comecei a jogar com elas e eu comecei a me identificar muito com essas personagens, sabe? Eu comecei a me sentir muito confortável interpretando uma mulher, né? Eu só me sentia certa comigo mesma fazendo isso. Então, conversando com uma amiga minha na época, eu tava falando sobre isso especificamente. Eu lembrava muito da época em que eu gostava de ser mais feminina, de me maquiar, ou coisas do tipo. E no fundo, eu já sabia que era isso, que eu me sentia mais confortável sendo uma mulher, e que eu era uma mulher no fim das contas, né? Eu sempre me sentia muito mais feliz e muito mais confortável comigo mesma sendo assim. Então eu falei pra minha amiga, vamos tentar. Eu acho que eu sou uma mulher trans, eu não tinha certeza porque eu tava com muito medo na época, né? Então eu falei, vamos tentar? Vocês podem começar a usar pronome feminino comigo e vamos ver se é isso mesmo. E conforme o tempo foi passando, eu fui me sentindo tão bem desse jeito. E todos os meus amigos me aceitaram tão bem e de braços tão abertos. E hoje em dia eu não sei o que seria sem eles, de verdade. Eu tenho que agradecer a todos eles que me aceitaram tão bem. E realmente, assim, foi uma adaptação muito rápida, porque era literalmente só um estopim que faltava, era eu me aceitar mesmo. Porque no momento que eu tentei, que eu fiz o teste, sei lá, em menos de um mês, menos de uma semana, eu já sabia que era isso mesmo. Era isso que eu queria. E eu não tenho dúvida nenhuma. Que é isso mesmo que eu sou e que eu quero pra mim. E eu tô aprendendo muitas coisas. Eu tô treinando bastante minha voz, né? Se você ver, tipo, meus primeiros shorts pra os de hoje em dia, você vai ver que minha voz mudou bastante. Então, eu vou me apresentar aqui pra vocês. Eu sou a Karina, eu sou simplesmente uma humana normal, que acabei comendo o fruto da imortalidade e por conta disso eu tenho muitos e muitos anos e muitas histórias pra contar. Isso foi na emoção, na minha cabeça era uma boa ideia, mas eu não tenho motivo pra fazer algo assim novamente. Isso sem tomar hormônio, tá? Eu não tomo hormônio, nunca tomei hormônio, porque eu tenho ainda muitas inseguranças, muitos medos que eu tenho, mas ainda algum dia espero conseguir atingir todas as minhas metas, né? Hoje em dia minha família não sabe, a única pessoa que sabe é minha irmã do meio, e ela me apoiou bastante, né? Mas ela também já era uma pessoa da comunidade, né? Ela seria a que mais me aceitaria, né? E hoje em dia eu tô trabalhando bastante com a minha confiança, eu quero me empoderar mais, e um dia eu ainda quero me abrir pra minha família, mesmo se não me aceitarem, não me importo, porque recentemente eu ouvi de alguém, ela me disse uma coisa muito interessante, que talvez ajude você, que esteja um pouco inseguro, que esteja passando pela mesma situação que eu. Me falaram o seguinte: você sabe por que os lobos uivam pra lua? Pois é, nem a lua sabe por que os lobos ou os cachorros uivam pra ela, mas independente disso, ela continua a brilhar, independente disso. Então, você
ter que continuar brilhando, independente do que as outras pessoas falem ou discutem com você. Você tem que continuar brilhando, porque é isso que você tem que fazer. Porque é você por você. Você é a pessoa que resolve a maioria dos seus problemas. Você é que resolve as suas dificuldades da sua cabeça. A única pessoa que realmente te ajuda é você mesmo. Os outros podem tentar te ajudar, mas a única pessoa que pode melhorar, a única pessoa que pode ter confiança é você. Então, continue brilhando.